Boa noite, sejam bem-vindos, todos bem-vindos ao Convocar Infância, este canal de partilha, de fala, de escuta, de protagonismo, onde estamos recebendo muitas pessoas maravilhosas, pessoas queridas, falando sobre a infância. Eu sou a Dana Vargas, para quem não me conhece, quem é a primeira vez aqui, muito feliz em recebê-los todos. Hoje nós temos uma fala incrível, uma conversa com Suzana Rangel, que vai falar sobre a arte na educação infantil. Então daqui a pouquinho a gente vai estar chamando ela para entrar, esperando mais um pouquinho, todos vocês são nossos convidados, sejam bem-vindos, vão colocando aonde vocês são, queremos saber mais um pouco de quem está aí do outro lado. Quero agradecer muito, muito a presença de vocês em todas as lives, nas terças e sextas, 18 horas. Tenho recebido muito carinho de vocês. Estou recebendo muito carinho de vocês. Estão conseguindo me escutar? Legal? E o retorno está sendo incrível. Tô bem nervosa hoje. Eu acho que eu sempre tô. Acho que eu nunca falo para vocês isso, né? Mas a gente fica nervoso sim. Porque a gente tá aqui desse lado. A gente não não sabe tudo, né? Então a gente tá aprendendo, eu aprendo muito com vocês, aprendo muito com os convidados que estão aqui falando com a gente. São pessoas que a gente admira, são pessoas que a gente já viu em cursos, ou que a gente já leu em livros, ou pessoas que trabalham com educadores de chão. Eu tô com muitas pessoas maravilhosas próximas, e eu acho que trazer elas para falar com vocês tá sendo muito gratificante. Todos os dias eu tô aqui recebendo o carinho por direct, por mensagem, as pessoas que estão procurando, estão sempre me falando aqui. Olha, tem gente que já trabalhou comigo, que legal. Pessoas alunas que também já participaram dos meus cursos de formações e que dão essa credibilidade ao canal da Convocar Infância. Convocar Infância, para quem não conhece, a gente começou fazem 2 meses e meio, nós vamos fechar agora dia 23, 3 meses, e nós já estamos com mais de 2.000 seguidores. Então é muito legal isso, porque aqui a gente tá para falar o que vocês querem escutar. A gente quer falar sobre infância. E é muito legal, é maravilhoso. E eu sou essa pessoa que eu tô falando aqui com vocês, tá? Tô nervosa, já vou chamar a Suzana Rangel antes que eu fale demais. Mas quero muito agradecer a todos vocês. Não tô conseguindo ver todo mundo, estão entrando bem rapidinho. Mas eu já vou convidar a Suzana pra gente já começar essa conversa. Sejam todos bem-vindos. Espero ver vocês todos aqui. Então, nas terças e sextas, 18 horas, a gente sempre tem um convidado para falar de um assunto sobre a infância. Então, deem o seu feedback lá por mensagem, marca a gente nos stories de vocês, me manda lá dicas, né? Então a gente vai começando a falar com vocês. Ah, nós temos muitos amigos em comum, verdade. Então eu agradeço todo mundo que compartilhou. Eu não vou citar um, senão pode ser que senão pode ser que eu esqueça, tá bom? Mas agradeço todo mundo que tá aí, todo mundo que compartilhou. Foram muitos canais, páginas do Instagram compartilhando, pessoas, amigas queridas que eu sei que estão aí, que estão dando toda essa credibilidade também, que estão me ajudando. A gente já vai mudar a imagem da logo, que não tem logo ainda. Tem um monte de gente dando várias dicas. Eu tô achando o máximo isso, tô adorando. Ó, a Escola Miral Presente, muito obrigada. Pessoal de Juí, de Caxias, interior, pessoal de São Paulo, convidados que já participaram, que nem a Ana Paula Stoll. Eu vi que a Ser Humano também tá aí, pessoal da Zelo. Beijo. Então vamos lá. Vou convidar a Suzana pra gente começar a conversar. Olha só quanta gente querida. Pessoas assistindo. Mais de 100, né? Porque nunca dá o número certo. Eu disse que hoje... Oi! Oi, Olá! tudo bom? Agora sim, estamos ao vivo. Suzana, bem-vinda. Enquanto tu te organiza aí. Obrigada. Quero te dizer assim, tô muito emocionada mesmo. Acho que hoje todos nós educadores estamos, porque te escutar é sempre maravilhoso. Sempre que eu pude
estar presente em algum momento, inclusive online, eu estive, Sim, agora eu e sei. te acompanho na minha biblioteca, está aqui. Então, Sim, assim, sim. acho que todo mundo que está aqui, todo mundo que está participando hoje, vi muitas pessoas compartilhando, muitos foram os teus alunos, muitos são teus seguidores. Então, assim, te agradeço. Só isso, não tem como falar mais, acho que senão eu começo a chorar. Então, é melhor eu só te agradecer. Fique à vontade. Bom, agradeço muito o convite de estar aqui. Agora é a vida da gente, essa vida online, né, que a gente anda. E para estar aqui nessa terça-feira, final de tarde, assim, como se fosse uma happy hour, né, que a gente estivesse aqui. Para conversar, Exatamente. sim, para conversar com você sobre algumas questões da arte na educação infantil, que é isso que eu tenho me dedicado, né? Pelo menos nos últimos 20 anos, é isso que eu tenho me dedicado. Então, a gente tinha combinado antes, eu e a Dana, de fazer tipo umas perguntas, assim, ela fazer algumas, pontuar algumas coisas. Nós vamos conversar em relação aos materiais, especificamente. Mas tem um roteirinho aqui, eu estou com o notebook aberto aqui com as combinações que eu fiz com a Dana, mas talvez as coisas se desviem. Porque é diferente de um curso ou de uma palestra que eu tenho PowerPoint que vai marcando. É aquilo ali, né, que eu vou falar. E aqui, como é uma outra, aqui no Instagram, a gente não mostra imagens, é uma coisa mais informal, na verdade, né? Exato. Então, pode a conversa também seguir outros rumos, é isso que eu gostaria de dizer. Não tá, não é uma caixinha. Eu sou muito contra as caixinhas. Até já fiz 2 cursos, com o nome de curso, que era desenho fora da caixa, arte fora da caixa, porque eu acho que a gente tem que sair da caixa. Bom, tu quer falar alguma coisa antes, Dana? Não, fica bem à vontade, Suzana. Quando der, eu faço alguma intervenção contigo, mas assim, ó, esse espaço é teu, as pessoas querem te escutar, não a mim, querem te escutar. E assim, ó, fica bem tranquila, porque as pessoas aqui estão em casa, assim como tu tem que Sim, sentir. A gente está todo mundo sim, em casa, sim. literalmente em casa. É. Bom, aqui esse espaço que eu estou é o quarto que era da minha filha, que também é minha sócia, minha filha é minha sócia nos cursos, né? Ela teve aquela escola Zuanil, que tem um livro lá da mediação, que muita gente tem adquirido nos últimos tempos em função dos cursos. Esse quarto da minha filha eu estou transformando numa espécie de um estúdio, né? Para ter os materiais todos organizados, para, enfim, ter toda uma ambientação, ainda não está pronto, né? Para ter esse lugar, né, para dar continuidade a esses cursos online. Porque eu acho que a gente vai seguir por um tempo, né, nessa. E eu vou ter muito medo, porque eu sou idosa e no ano passado tive um diagnóstico de diabetes. Então, o bicho, se eu sair na rua, o bicho salta em mim, né? Boa. Então, e eu estou gostando dessa aproximação online, porque tem gente do Brasil inteiro que faz cursos comigo. A Verdade. Dana também, que tem feito esses encontros, né, às terças e sextas, né? É. Uhum. É impressionante como tem gente. Esses dias tinha uma moça da Colômbia que queria fazer o curso, mas daí o Simpla não aceitou o cartão de crédito dela e coisa. Então, assim, a gente tem um alcance hoje muito maior. Uhum. Porque é difícil para nós que moramos aqui nesse canto do Brasil, né, no fim do mapa, No a pontinho. gente ir para adiante de São Paulo, ali do São Paulo, do meio do Brasil, é um dia de viagem, um dia de volta, né? E, enfim, é complicado e o custo também é alto, né? Desses deslocamentos, né? Para a gente fazer algum evento, alguma coisa. Então, eu estou gostando muito dessa proximidade, porque tem pessoas assim do interior que jamais a gente teria oportunidade de se encontrar. Se encontrar. Então, eu estou gostando muito dessa vida online, digamos. Suzana, a verdade, sabe? Porque tem pessoas que acompanham a Bia Convocar de todo o Brasil e já tem pessoas de fora acompanhando também. Isso é legal porque as pessoas querem saber como que está acontecendo aqui a infância no Brasil, então elas vêm para estudar. E isso é realmente. E eu acho que, claro, a pandemia veio para aproximar também as pessoas Sim, por esse método online, né? Eu não era sim, também muito adepta antes, acho que era mais ainda antiga também, aquela do sim, presencial, de cursos. sim. Mas assim a gente está conseguindo também alcançar outras pessoas e outra gente Sim, também.
pesquisar outras pessoas, outras, sim, sim, né, pedagogias também, que a gente, ao vivo e a cor, às vezes não dá, né? A questão financeira também não sim. dá. Mas fica bem à vontade, vamos lá. Tá, tá bom. Bom, eu vou começar essa conversa com vocês da onde eu penso. Como eu digo, é a plataforma de pensamento ali, aonde o meu pensamento se estrutura e pensa, e isso assim, há bastante tempo, né? E não é só um achismo, né? E do período que eu estava na URGS, eu sempre desenvolvi pesquisa em escolas infantis e eu trabalhava como supervisora de estágio. Então, eu conheço as realidades das escolas privadas, públicas, enfim, a gente sabe eu sabia e continuo sabendo o que acontece nesses contextos, né? E o que a gente vê, o que eu via, né? E continuo vendo, porque eu participo de vários grupos do Facebook, sigo muitas pessoas, então a gente vai vendo o que está acontecendo, né? Necessariamente não precisa estar dentro da escola, mas a gente vai vendo as concepções que estão rolando por aí. E o que a gente vê na educação infantil, isso não quer dizer que nos outros níveis também não aconteça, mas na educação infantil, a gente traz vestígios de um pensamento em arte muito antigo. Eu fico pensando, se a gente pensasse isso nas outras áreas do conhecimento, o que seria de nós, né? Se a gente estivesse lá trabalhando com música renascentista com as crianças, ou música barroca, tudo bem, é importante conhecer, mas eu não posso parar no início do século XX, final do século XIX, esse pensamento de arte. E o que a gente vê são esses vestígios que vão aparecendo. Da folha branca. A folha branca é um vestígio mais marcante desse pensamento da arte mais antigo. E eu não estou assim dizendo que é melhor ou pior. Eu admiro toda a história da arte, enfim, desde lá as cavernas, e já conheci uma dessas cavernas, mas a gente tem que se atualizar. A gente precisa recompor esse campo do conhecimento com as discussões de hoje. Por exemplo, o Guaíba, aqui em Porto Alegre, eu, na minha cabeça, continuo chamando de rio. Então, Isso. mas não é, Não mudou. é, É não um é lago. vago. E a gente tem que trazer esse conhecimento para dentro da escola. Eu não Sim. gostei da última mudança ortográfica. Né? Eu acho que assim, tem palavras que para mim tinham que ser escritas daquele jeito, mas a gente tem que mudar, porque mudou isso aí. Então, na arte também a gente tem que dar uma atualizada, porque senão a gente continua trabalhando do mesmo jeito. E assim eu disse, eu sou uma idosa, eu fiz 63 anos agora. Eu frequentei Jardim da Infância com duas pessoas, até hoje elas estão vivas, a professora Regina e a freira Genoveva. Elas não tinham uma formação. E eu entrava, volta e meia, entrava em escolas infantis e tinha trabalhos idênticos a que eu fazia. Como é que pode isso? Né? As crianças estão a milhões com as imagens, estão se alfabetizando muito rápido em função de toda essa cultura visual que se tem, de toda a interação que elas têm com as tecnologias, né? E como é que pode isso, né? Não pode estar certo, né? Eu ter um jardim de infância lá há décadas e décadas, né, na metade do século passado, e como é que hoje isso aí está rolando dentro das escolas, né? Susana, Então, tu sabe que a minha mãe, ela foi professora do jardim de infância, né? Então, isso quer dizer, há lá quase 40 anos, 30 e poucos anos. sim, E eu guardei uma pasta dela até assim, ó, de propósito, sabe? Com os materiais que ela usava. E eu vejo, sim, meu Deus do céu, isso aqui é relíquia, pra gente ver como que eram usados os materiais de educação infantil sim, antigamente. Aqueles sim, sim, desenhos estereotipados, sim, mimeografados, de ligar sim, e coisas assim, que era aquilo ali que se trabalhava. Eu acabei, sim. né? Eu vi isso também, né? Sim, sim. E muito nas escolas de magistério, quando existiu, eu trabalhei no Instituto de Educação também com curso de magistério, tinha aquelas pastas, eu nunca trabalhei com isso, mas a outra professora de arte tinha aquelas pastas de técnicas, né? Eu sou de Que lá. tu é do Instituto? Eu trabalhei lá em 84, 85, 86. Eu me formei em 98. Ah, tá, bem depois, bem depois. E então, assim,
a técnica por si só não é errada, mas se a gente ficar só na técnica, não tem sentido aquilo, porque ninguém vai desenvolver um trabalho criativo pela técnica, só com domínio técnico, né? Então, voltando ao que da questão da arte contemporânea, né? O que é arte contemporânea? A gente se pergunta, o que é arte contemporânea? Historicamente, a arte contemporânea começa mais ou menos nos anos 60. Antes era a arte moderna, que se chamava. Mas, para todos os efeitos, essa arte contemporânea, essa concepção de arte, que atinge muito mais o nosso pensamento do que os nossos sentimentos, que antes a arte também era feita para a gente criar um vínculo emocional. Tanto é que a gente usa até a palavra para as crianças se expressarem. E hoje é para as crianças dizerem outras coisas, para pensarem através de uma linguagem, né? A gente pode pensar dessa forma. Porque os artistas de hoje, eles querem acionar o teu pensamento, e não a tua sensibilidade, a tua emoção. E no início do século XX, o Marcel Duchamp quebrou essa ideia de arte, mandando aquele mictório para uma exposição em Nova York. Ele quebra essa ideia de arte, de como se fazer uma coisa, da habilidade técnica, da reprodução. Ele pega uma peça industrializada, um mictório ainda, assim, uma peça que nem era um enfeite, digamos, um objeto utilitário, né? E ele rompe com essa ideia de arte que tem que ter um suporte, enfim, que tem que ter todo um aparato. Ele rompe essa ideia de séculos. Então, eu sei que as coisas levam muito tempo para serem modificadas, e o que acontece no contexto social custa para chegar dentro do espaço da escola. Não é? A escola tem um caminhar diferente de um pensamento que está instaurado socialmente. Mas a arte contemporânea, ela está aí, tem milhões de exposições, e tem aqui no Rio Grande do Sul, quem é daqui tem a Bienal do Mercosul, né, que era um grande evento, ele anda mais encolhido, mas continua existindo, tem a Bienal de São Paulo, enfim. Tem espaços expositivos e tem a internet também, né? Hoje tem sites maravilhosos que a gente consegue, ampliando, ver assim, a textura do material, né, que a obra foi feita. Então, a gente precisa sair do Monet, que é maravilhoso, sair do Volpe, sair da Tarsila e começar a adentrar dentro dessas outras linguagens da arte que estão aí no mundo, né? Porque as crianças vivem hoje, nós temos que atualizar esse conhecimento. E as crianças, uma coisa que eu tenho observado muito em exposições de arte, é como as crianças interagem com a arte contemporânea. Então, elas interagem mesmo, porque tem a grande parte das obras contemporâneas para interagir, que é uma outra grande diferença também entre a arte que a gente está acostumada a ver e pensar e basear o nosso pensamento. Era uma arte contemplativa. A gente tinha que olhar. Tanto é que quando a gente vai no museu de arte moderna, digamos, as pessoas caminham como se estivesse num templo religioso. É todo mundo quietinho, falam assim, não sei o quê, né? Ninguém corre, ninguém. Daí a gente vai numa exposição de arte contemporânea, as crianças vão lá e mexem, coisa, porque às vezes tem obras que precisam da interação. Então, isso é uma grande mudança. A interação hoje e a contemplação. São duas atitudes diferentes. Então, a arte instaura a interação entre objetos, produções artísticas e nós. E as crianças têm uma facilidade muito grande. Nós, adultos, é que não temos. Tinha uma época lá no Santander Cultural, aqui em Porto Alegre, que tinha Bienal de Arte Tecnológica. E eu sempre levava minhas alunas, tanto de pós-graduação como da graduação, para a gente ver essa Bienal e entrar no Margs, que é do lado. E o Margs sempre trabalha com acervo, exposições, mas tem muita arte contemporânea, mas é um museu mais tradicional. E a gente ia justamente para ver o público, não era o que estava sendo exposto à minha aula, era para a gente ver a diferença do comportamento do público, né? E crianças e adolescentes têm essa disponibilidade para interagir, nós não. Então, assim, a gente não está, o nosso Windows não está pronto
para essa tal de arte contemporânea. A gente tem que atualizar. E eu acho que a gente tem muito a aprender com as próprias crianças, né? Como elas interagem, o que que elas pensam desse universo todo, né? Da arte contemporânea. Então, é daí que a gente tem que pensar os nossos meios, né, de trabalhar a arte dentro do contexto da educação infantil ou, enfim, qualquer outro nível, né, de educação. Então, não adianta a gente montar um mega ateliê, ter materiais maravilhosos, se não tem essa cena pedagógica. Uhum. Então, E nós vamos ter Suzana, e também diga. partir dos educadores conhecer esses espaços, né? Porque muitos educadores nunca entraram num museu de arte da sua cidade, não conhecem. Eu Sim, também sou de Porto Alegre, então conheço o Marcos, Santander Cultural, e nós temos o Iberê Camargo, né? Então, assim, sim, quantos, assim, existem... Aí tem aquela noite do museu que as pessoas vão, sim, de que é ir maravilhoso. de ir nessas oportunidades gratuitas de conhecer o museu da sua cidade, porque assim também o educador se sente, né, com mais assim, Sim, inspirado, né, também para sim, falar sobre isso. Claro que hoje em dia na internet tu tem as visitas virtuais. Tu entra sim, num sim. site dos museus, tu consegue olhar o que tem. Mas assim, ir presencialmente, que nem tu falou, né? Além Sim, de levar as crianças, mas o educador fazer essa visita, né? sim, não. Ah, claro, no interior as coisas se complicam, né? Porque às Uhum. vezes tem museus históricos, mas eu acho que assim, a gente tem que fazer um esforço para ir em direção, vamos dizer, a esse conhecimento. E se não tiver acesso, tem internet. Enfim, a gente hoje, e tem, agora na pandemia, tem muitas visitas virtuais de Uhum. museus do mundo inteiro. Teve até do Museu da Frida Kahlo, mas era assim, era um dia, depois fechou, depois abriu de novo. Museus assim que são, não têm um acesso tão grande, né, quanto grandes museus. O Uhum. MAP, eu acho que tem feito essas visitas virtuais também com muito mais frequência. Então, voltando à questão da arte contemporânea, é aí que a gente vai pensar nossas propostas. Deixa eu voltar aqui para o tempo, que estou com o computador ali para não ficar me bloqueando aqui nos assuntos. Então, como eu falava antes, não adianta a gente ter milhões de coisas. Claro, isso ajuda. Eu trabalhei em várias escolas antes de ir para a universidade, escolas públicas e privadas, escolas assim que não tinham um armário. Às vezes não tinha nem mesa, tinha essas cadeiras que tem aquela, eu dizia que era uma tábua de bife, né? Aquelas que eles chamam cadeira universitária, eu acho. Como é que tu Uhum. vai botar uma folha maior ali, né? Então, assim, claro que facilita, né? Ter um espaço melhor, ter mais materiais, ter a possibilidade das crianças escolherem os materiais que querem trabalhar. Mas não adianta tudo isso, as crianças vão continuar desenhando a velha casinha, a velha nuvenzinha, o velho arco-íris. Não adianta, não adianta. Quando eu vejo aquelas crianças desenhando em cima de lixa, chega a me dar um arrepio, assim, não pela lixa, mas elas continuam fazendo a mesma produção que numa folha sulfite. E por que a gente desenha em cima de uma lixa, que hoje nem é mais uma coisa barata, né? Não. Lixa já foi uma coisa mais acessível. Uhum. Então, eu quero trabalhar com texturas, eu quero trabalhar com outros suportes, eu quero trabalhar com tais e tais coisas, mas não precisa ser essa lixa comprada. Tem milhões de coisas que a gente pode buscar. Ai, deixa eu só ver se eu sei onde está o caderninho para mostrar para vocês. Coisas que em casa a gente consegue fazer, né? Levanta a mão, o livro tá aqui. Levanta a mão. Tá, Muito bom. eu não. Eu não sei onde que está. É que como eu estou mudando aqui os armários, eu não sei, mas eu no YouTube eu fiz um videozinho desse caderninho que a gente fez com as crianças, com Ah, diferentes suportes e diferentes riscantes. Porque hoje a gente tem uma exuberância de lixo seco, né? O que a gente faz de lixo, né, descartável, lixo limpo, é muito mais do que o lixo orgânico. Então, a gente pode aproveitar tudo isso, não precisa comprar uma lixa, né, que é uma coisa cara, e se é para desenhar sempre as mesmas coisas, que não faz diferença nenhuma daí o suporte,
e só gasta os giz de cera, né? Porque numa lixa o giz de cera vai que, meu Deus. Então, a questão dos materiais e do ateliê ou da sala ajuda, mas não é isso. O importante é a minha concepção pedagógica, que tem que estar baseada numa ideia contemporânea de arte, e eu ter um porquê de fazer determinadas coisas. Porque eu vejo muitas vezes nos meus cursos as pessoas viram uma atividade, uma proposição vira uma atividade, isolada de um contexto, né? De um contexto educativo. Então, a gente precisa saber ler o que as crianças produzem, saber o que rola ali entre as crianças, né? Para pensar em alguma proposição. E isso me perguntam muito. Mas a arte a gente interfere? No momento que eu dou uma folha branca, eu estou interferindo. Por que não pode haver uma ação pedagógica no campo do conhecimento, se acha conhecimento? Então, ainda existe essa ideia e me pergunto com muita frequência. Mas pode interferir? Claro, nós somos professores. Eu não vou interferir como dando uma técnica e as crianças desenvolverem um trabalho descolado das vivências, das concepções delas. Mas eu vou formatar algo para que o trabalho, que a linguagem das crianças se expanda e não fique na casinha, no solzinho e na nuvenzinha. E no cabelo com 2 linhas, pintado de marrom, ou amarelo ou preto. Então, essa questão dos materiais, se eu não estou conectada com a arte contemporânea, eu vou continuar fazendo as mesmas listas de materiais, às vezes, por exemplo, papel sulfite. Para que tanto papel sulfite? Que é o pior papel que tem. Papel jornal é melhor. Eu vou continuar pedindo canetinha e dizendo para as crianças, às vezes, não pintar dentro da forma, para não gastar as canetinhas, que isso aí chega a me dar um arrepio. Tinta guache, quais são lápis de cor, giz de cera, e vocês sabem que cada vez os materiais estão piores. Mesmo os da Faber, que, digamos, é melhor. E vocês sabem também que, dependendo, as prefeituras, por exemplo, eles compram os materiais muitas vezes por licitação. E às vezes é o mais barato. Quer dizer, o melhor, né? Então, a confecção de materiais, eu acho também uma possibilidade, que a gente pode fazer giz de cera, a gente pode fazer giz pastel, a gente pode fazer tinta. Isso aí já é um elenco bacana. Deixa eu mostrar. Eu deixei umas coisinhas separadas aqui. Ó, esse giz de cera aqui, feito dentro de forminha de gelo, é fácil para fazer e é de qualidade. E é um giz pastel seco, que em geral é uma coisa cara que não se compra. E eu gosto também quando a gente faz, porque a gente determina esse formato. Então, para as crianças pequenas, é muito melhor do que aquele de bastão, que quebra, que daí, e ele pequeno, nem as crianças conseguem pegar, né? Então, a confecção de materiais é uma possibilidade, né, de a gente superar um pouco os materiais, digamos. Mas, voltando a dizer, não adianta fazer giz pastel seco, que é um material de qualidade, e continuar com o mesmo repertório. Então, a primeira coisa, eu acho, para a gente pensar em material, os suportes. A arte contemporânea nos ensina que tudo pode ser suporte, não existe mais essa separação material, suporte, instrumento, porque o instrumento pode virar um suporte e uma matéria pode virar um suporte também. Então, mas assim, classicamente, digamos, né, qualquer coisa pode ser um suporte. Então, eu vou mostrar aqui algumas obrinhas de arte que eu tenho em casa. Vocês estão reconhecendo o que é isso aqui? Sim. Reconhece? Sim, uma forminha de empada. Isso. Esse aqui é um trabalho da Tete Valdraff, que é autora da capa do livro. Tu pode mostrar o livro, por favor, Dana? Que eu não puxei o meu para cá. O outro. Esse aí é uma pintura de uma... Nesse livro aqui, está em promoção na editora Mediação, e frete grátis. São vários artigos sobre as questões da arte contemporânea
hoje, né, experiências, né, dos autores com crianças, né, mostrando as possibilidades que se tem desse trabalho, né, a partir da arte contemporânea. Mostrar aqui Então, dentro. a Tete Valdraff, que é uma artista gaúcha, eu acho que fica ao contrário, É, Ana. Não. Mas assim, quem tiver interesse, editora Mediação, entre no site, tem tudo lá bem direitinho, né? Se vocês têm intenções de adquirir, e está em promoção, que isso é muito bom, né? Antes que taxem os livros. Bom, mas a Tete Valdraff, ela tem esta coleção, esse trabalho que não terminou, de alegria. Ela teve uma exposição no Marques, no verão, começou acho que em novembro e foi até fevereiro. Eu agora não lembro o nome, Elas no Acervo, eu acho que era o nome da exposição. E ela trabalhou com essa palavra, com essa letra, de alegria com carimbos. Então as pessoas iam lá e carimbavam e montavam na parede a sua obra. Né? Tinha papeizinhos, eu não sei como é que colava, se já eram aqueles. Ai, como é que é o nome daquelas pastite? Não, isso. Ai, agora esqueci do nome daquilo. Hã? Como é que. Post-it? Post-it, post-it. Eu não sei qual era. Mas, enfim, era um papelzinho que as pessoas carimbavam e iam colando na parede. Enfim, era um trabalho coletivo, que era uma ideia dela, mas quem desenvolvia éramos nós que estávamos na exposição. E ela tem essas obrinhas aqui vocês veem que tem uma fita dupla face, a gente tira e prende na nossa parede, né? Aqui também tem um outro trabalho dela, que é um prato. Vocês veem, é um prato transparente que ela faz com aquelas canetas permanentes, né? Com um prato comum, como também era uma tradição, aqueles pratos de parede, né, decorativos. Aqui um outro trabalho de cerâmica da Annelise Breton, que é ali quando a gente começa a subir para a serra, em Morro Reuter, ela tem o ateliê dela ali, que é muito bacana o trabalho dela. Então, ela tem uma coleção de trabalhos que são dentro de caixinhas. Aqui ela trabalha com a cerâmica, mas uma caixinha pode ser, vamos dizer, o lugar, o suporte, né? E uma caixinha de sapato por fora, ela tem um tipo de papel, por dentro tem outra, a tampa é de outro jeito. Mas a gente tem que descobrir que riscantes que são possíveis ali. Tem que experimentar, tem que ver qual é a possibilidade desse material. Aqui, eu botei no chão. Aqui, ó, não estão vendo, conseguem ver o que é o suporte desse desenho? Vocês são muito novinhos, não sabem o que é isso. Lista telefônica? Aham. Não sou tão nova. Mas eu acho que quem tem até 30 anos não sabe o que é isso. E vocês conseguem perceber qual é o riscante? Bah, o riscante não dá para ver. Eu acho que sai do foco, né? A gente consegue ver o desenho, mas não consegue ver o riscante. Bom, esse aqui é um trabalho do Thomas Bart, que ele é desenho com caneta Bic sobre listas telefônicas, que hoje não existem. Até ele pede para as pessoas. Porque isso aí era uma coisa, quem não conhece, era maior que uma Bíblia, mais alto que uma Bíblia, maior, e ocupava um espaço do cão, no meio das nossas coisas, do lado do telefone. Ia fora, né? Cada vez que chegava uma, ia botando fora, botando fora. E tem gente que guardava, ficavam pilhas de listas e não sei o quê. Verdade. Então, o suporte dele é esse papel. E com caneta Bic, que caneta Bic a gente nunca trabalha como um riscante bacana. Claro, se der um papel grande, não seja, talvez, tem que dar com outro material, né? Porque como é que a criança com uma ponta tão fina e sem possibilidade vai preencher um espaço tão grande, mas com uns giz de cera junto, com uma tinta, com outra coisa, ok, é possível, né? Então, os artistas hoje usam aqui, agora me lembrei mais desse aqui, esse tridimensional aqui, não cabe todo, eu vou passar aos poucos, ó. São peças, são louças, né, com crochê.
né? Junção de louças com crochê. Então, deixa eu ver se... Não, agora não tem mais. Fui pegando algumas coisas que eu tinha para mostrar. Então, a gente tem que se aproximar do que é produzido agora para ter ideias, porque se eu não tiver ideia, não adianta eu entrar dentro de uma papelaria, dentro de uma ferragem, dentro de um bazar ou de um atacadão. Eu não vou... Se eu penso que as coisas são reduzidas, porque aí que está a arte, até o início do século... Até o início do século XX, era tela, parede, mármore e acabou. E tinta a óleo. E acabou. Não tinha uma variedade. E a escultura em mármore e a tinta a óleo eram as referências. O desenho servia como uma ideia para a pintura. Então, as duas grandes linguagens eram a escultura e a pintura era dentro em cima do linho, ou então direto nas paredes. Era uma redução, e a gente continua com essa redução. Não tanto, mas a gente continua e trabalhando com as linguagens separadamente também. Até o início do século XX, por exemplo, existem museus das artes menores, que era a tecelagem, a orivesaria, a tapeçaria, que eram as artes menores. Hoje não existe mais essa divisão. E a gente continua com as grandes linguagens também no nosso... O desenho. Agora eu vou trabalhar essa semana o desenho. Depois a pintura. Depois a modelagem. Depois a colagem. Mais ou menos por aí. Sem pensar na miscigenação de linguagens que a arte contemporânea nos ensina. O que é hoje um trabalho em arte contemporânea? Poucos artistas são puristas, vou dizer, nas suas linguagens. E na escola a gente continua trabalhando com determinadas linguagens sem pensar em miscigenar. E mesmo assim, trabalhar com pintura. Aquilo vai para a pasta, vai para o prego. As crianças nem veem o que elas fizeram há um mês atrás, ou 3 semanas atrás. Não vem o dela, não vem o dos seus pares. Aquilo nunca mais volta. Nunca mais volta. Por que a gente... Bom, às vezes a gente faz uma proposição, uma atividade que seja, e parece que as crianças não exploraram, parece que eu não fico satisfeita, ela poderia ser mais explorada, mas eu não vou lá e busco e faço uma outra proposta em cima daquilo. E, por exemplo, é uma gostosura trabalhar esse guache aí, que não é lá essas coisas, mas que está dentro das escolas. Depois de uma pintura guache, trazer e trabalhar com os giz de quadro em cima, que o guache ele cria uma superfície porosa. Tanto é que às vezes a gente passa a unha e tem gente que se arrepia, né? O guache é seco, ele tem gesso ali, ele tem uma secura. Por que a gente nunca traz aquilo de volta para trabalhar com o desenho, por exemplo, né? Com carvão, com todos esses riscantes que soltam pozinho, porque se a superfície é porosa, o pozinho vai entrar dentro. Então, antes eu falei dos papéis, dos suportes, tem milhões de outros papéis e suportes que o preço não é tão diferente do sulfite, mas a gente continua trabalhando com, sei lá, 200 folhas de sulfite no mesmo tamanho. Tem o papel canson, o papel manteiga, que é barato, o papel jornal, que o papel jornal, em geral, são folhas pequenas. Mas tem uma variedade de papéis que são maravilhosos. O papel encerado, que até eu já tentei comprar esses atacados que só vende papel, mas não tem. A gente encontra nesses fornecedores de materiais para restaurante, que são aquelas toalhas que tem churrascaria e que as crianças gostam de desenhar com o garfo, com a faca, porque tu não precisa marcar, só com a unha. Eu me lembro que isso eu gostava de fazer também, as crianças continuam gostando de fazer. Então, tem uma variedade de outros papéis de baixo custo que podem ser trazidos para dentro do contexto
da sala. E este papel manteiga, ele é vendido em metro, em rolo. Então, a gente Enrolo. pode determinar o tamanho que se quer, né? Que isso é ótimo também. Então, Transparência voltando, também, né, Suzana? Trabalhar com as sim, transparências em sim, sim, folhas, né, aquelas sim, lâminas, sim, como é que é aquele plástico que a gente faz para alimentação, né? Que normalmente tem na cozinha, aquele insufilme, né? sim, 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 É sim. bem Então, tem muita coisa hoje, mas a gente precisa ter ideias. E eu acho que a arte, os artistas, nos dão ideias. A gente não vai fazer igual, não é releitura de obra de arte, mas nos isso. dão ideias. Aqui a gente não tem condições de mostrar, mas tem um trabalho muito lindo da Zuanil, que tem esse registro, tem, eu acho que no livro, Fazendo Arte com a Zuanil. Vamos fazer arte com a Zuanil, que é assim, a Regina Silveira, a exposição que teve lá na Iberê Camargo, ela sempre trabalha muito com a distorção da sombra dos objetos. E o que virou aquilo? Não tinha nada a ver mais com a distorção das sombras lá da Regina, mas essa ideia, né, de mudar o objeto conforme a luz, e que as crianças foram trabalhando em cima disso. E também o suporte, suporte não, o material que ela usava, que é plotter. Claro, a gente não vai Hum, trabalhar plotter com as crianças, né? Isso aí, eu não tenho nem ideia do custo disso aí. Mas isso nos fez pensar nessas fitas fitas. coloridas. Mas assim, ó, essas aqui, comprando em atacadão, em 1,99, não são boas, porque às vezes nem no papel elas colam. E eu não estou fazendo propaganda de nada, tá, gente? Mas na Calunga, que eu adoro a Calunga, vem 6 ou 7 de cores diferentes, e eu acho que 4,50, 5, e é boa, ela cola mesmo. E a própria fita crepe também, né? A fita Fita crepe, crepe. a gente usa o durex e fita crepe atrás das coisas, mas ela pode ser o material. O material. Aquela fita isolante, aquela preta, A preta. aquela é boa porque ela é flexível. Então, é um Uhum. material muito legal também para se trabalhar, para E agora desenhar. tem umas coloridas também, isolante, né? Eu já vi umas isolante A colorida isolante, eu na não sei. ferragem. Essas aqui tem as grossas, que são aquelas para demarcar o chão, assim. Então, uhum. Ah, eu não sei onde está, porque, como eu disse, eu estou arrumando isso aqui, agora olho aqui para os armários e não vou perder o tempo ali procurando. Mas tem largas assim, eu acho que tem vermelho, azul e amarela, Isso, que isso. também é É aquela outra. plástica, né? E ela gruda bem também. Bom, então, assim, a Regina nos. O que a gente pensou? Porque a exposição essa da Regina, acabou a exposição, acabou tudo. Ficou o registro fotográfico e fílmico. Acabou. E é isso aí também, é outro ponto que eu quero abordar, o perene e o efêmero. E daí nós pensamos nisso, tanto eu com as minhas bolsistas numa pesquisa com crianças em 2 escolas aqui de Porto Alegre, 2 escolas públicas, e as meninas da Zuanil trabalhando também com desenhar com fita. E quando a nossa experiência na pesquisa, a gente deu para as crianças as fitas e eles olharam assim, mas para colar onde? E sempre tem que colar em cima. Não, vão descobrir onde. A Regina Silveira usou as paredes lá da fundação, e móveis, e, enfim, utensílios também, outras coisas. Então, assim, esse desafio é uma proposição pedagógica, desafiar. E a arte contemporânea é outro ponto de contato. A arte contemporânea, muitas vezes a gente não gosta porque ela nos coloca num lugar para pensar. Ela não é, ela não nos dá um conforto, como olhar uma paisagem do Monet, por exemplo. A arte contemporânea, até às vezes eu olho para uma obra de que eu não estou entendendo e eu me sinto burro. Então, assim, ela às vezes tem obras que nos causam nojo, repulsa. Ela não está ali para nos afagar. Então, muitas vezes a arte contemporânea ela nos choca, ela nos provoca, ela nos bate na cara e ela quer que a gente construa essa obra a partir também dos referenciais da gente. A nossa cena pedagógica precisa ser provocativa também.
Muitas vezes a gente acha que disponibilizando todos os materiais, as coisas vão acontecer. E às vezes o desafio da redução dos materiais possibilita o processo de criação. Uhum. Então, Uhum. essas experiências que a gente fez com a fita, as crianças, mas onde a gente vai fazer? Bom, então vamos olhar, vamos sair da sala, vamos olhar na sala, porque isso é um material que não é um material para a gente produzir trabalhos em arte, né? Então, essa surpresa do material e a invenção, a apropriação desse material já é uma proposição. A gente já situa, vamos dizer, os alunos dentro de um outro contexto, né? As crianças dentro de um outro contexto expressivo de curiosidade, de pesquisa, de experimentação. Porque, gente, se eu largasse para vocês, no curso presencial eu fazia isso. Uma folha branca e lápis de cor ou canetinha, que a gente. Qual é o universo de criação que a gente tem com esses materiais tão banais? Agora, se eu rasgar uma folha e der para vocês, uma folha toda irregular, vocês vão começar a se perguntar, ué, mas e essa folha? Daí vocês não vão ter lugar para botar graminha na linha de base, porque não tem uma linha de base. Então, Verdade. o próprio material, a gente transforma, tira essa banalidade dele, ele te provoca. Eu vi agora, recentemente, era no meu curso de inglês, enfim, eu descobri um artista que eu acho que o Segni Moss se baseia muito nele. Uhum. E ele é coreógrafo, bailarino e desenhista. Esse artista é Tony Amos. O que ele faz? Ele pega o lápis fora desse jeitinho da gente pegar. Então, ele faz garras, ele modifica, ele trabalha assim com o lápis para mudar o desenho. E quando é que a gente desafia as crianças a sair desse lugar aqui de conforto, que é da escrita? Sempre se pega. A gente nunca pensa numa proposição de ver outra. Às vezes o pé é utilizado, mas esse instrumento aqui maravilhoso, muitas vezes a gente nunca provoca as crianças para ver outros jeitos, né, de Legal. utilizar os riscantes. E às Uhum. vezes, quando uma criança pega de um jeito diferente, a gente tenta corrigir por causa da escrita, né? Uhum. Então, ah, pensando também nesse uso, esse instrumento maior que é a mão da gente, ele é muito pouco trabalhado, até porque hoje a gente tem milhões de outros instrumentos, né, que nos auxiliam. Mas voltando lá à forma rasgada, eu gosto muito do rasgão. E rasgar não é uma coisa fácil. Eu sugiro para vocês também lá no meu canal do YouTube, que é Suzana Rangel Vieira da Cunha, eu larguei há pouco se chama Rasgação, foi o último vídeo que eu coloquei, que é a experiência de rasgar na horizontal, na vertical, na vertical, qualquer papel, uma revista, um jornal, uma folha de ofício, ele é diferente. Eu não vou dizer para vocês, eu gostaria que vocês fizessem a experiência. E a gente não exercita esse instrumento, a rasgação. Muita gente me pergunta, que idade as crianças têm que usar tesoura? Eu quero saber quando é que tu trabalhou isso aqui. Não é motricidade que eu estou falando. Não é motricidade, não é exercício de motricidade. No campo da arte, tu vai trabalhar dentro de um contexto expressivo. Então, essa coisa do rasgão é muito interessante, essas formas que são geradas. E modifica a tradicional folha branca. E vocês podem, quem trabalha com crianças sabe, e vocês também, como adultas, fornecendo uma folha, vocês vão trabalhar, na maioria das vezes, na horizontal. Raramente, porque já é um. E a maioria dos quadros que se vê são horizontais. Tirando os retratos, né, que em geral eram na Vertical. vertical. Então, são heranças que estão ali no nosso cotidiano, Mas gritando até ali. isso, Ai, né? Até a escolha, né? A escolha, como é que é a folha, prof? É deitado ou de pé? sim. E Até, quando até isso eles perguntam, né? Porque eles querem saber se eles podem mudar de um jeito ou de outro.
E ainda quando E tu diz, dependendo da escola, tu diz, tu pode escolher. Aí eles ficam, pode escolher? sim, sim. E quando a gente vai colocar nos pregos ou na parede, a gente, em geral, coloca na horizontal. Às vezes a gente até tem professores que perguntam, o teu é assim, mas e se fosse enviesado? Por que não Uhum. pode ser enviesado? Então, isso aqui, deixa eu mostrar. Esse trabalho também é da TET, vocês estão vendo? Isso aqui Aham. eu coloquei esse trabalho e esses aqui, vocês estão vendo essas lâminas aqui, que é um repertório que eu tenho de alguns exercícios de ampliação de repertório. Então, são reproduções de algumas obras de arte que eu mandei plastificar, que fica muito legal essa plastificação, porque dá Sim, para fica trabalhar bonito. direto em cima, e até para fazer com os trabalhos das crianças, né? Alguns deixar plastificado. A máquina essa para plastificar, para quem tem escola, vale a pena. Isso Vale. aqui É bem em é. conta, ela não é muito cara também. Isso aí Su, a gente tem 10 minutos. tá. Então, bom, Tu acredita? Tu viu como bom a conversa vai? falei um pouco do hibridismo das linguagens, né, essa necessidade, e do o perene e o efêmero, rapidinho. Gente, os trabalhos das crianças não é para sempre. Deu uma Então, travada. falei na Regina Oi? Silveira agora, que é uma das maiores artistas nossas, e a maioria dos trabalhos dela se acabam quando acaba a Deu exposição. uma travadinha, Su. Peraí. Hum? Volta de novo. Deu O uma que é? travada. Não estou É mu- ouvindo. Tá, pode Está travando. continuar. Tá se armando um Tá. temporal aqui em Porto Alegre, gente. Eu acho que é por isso também. Vai, Bom, pode continuar. tá, esse trabalho da Tete, que na verdade é uma reprodução, ela trabalhou, sabe aquelas folhinhas, aqueles calendários que antes tinham, agora quase não existem mais. Aqueles calendários que daí tinha uma imagem em cima e embaixo Uhum. os meses. A Tete, uma última série que ela fez foi trabalhar em cima desses calendários. Então, muitas vezes também a gente dá para as crianças a folha sempre branca, imaculada. Mas por que a gente não trabalha com jornal, direto com jornal, com a folha de revista também? Ah, Uhum. mas já tem coisa. Mas tem coisas para constituir uma outra coisa. Mas a ideia da folha branca é lá da arte de antigamente. Que daí era tudo a partir do branco. E daí aquele branco Uhum. imaculado é essa ação. Mas voltando ao períneo e efêmero, a gente tem que pensar que não é tudo que se faz que precisa ter o registro. Não precisa comprovar. Eu sei que nas escolas privadas, às vezes, assim, foram 100 folhas, tem que ter 100 produções das crianças, né? Mas isso se conversa, eu acho que tem como explicar o que é o trabalho. E tem a parte da experimentação. Experimentação, de repente, acaba. Não existe mais nada no final da experimentação, né? Principalmente se a gente trabalha com água, né? Então, a gente pensar nisso, né? Muito que não é tudo tem que ser um trabalho, tudo virar uma coisa, porque muitas vezes o processo é importantíssimo, é mais importante do que essa finalização. Então, gente, já que está terminando, por exemplo, eu trouxe isso aqui está sempre na secretaria da escola, mas isso aqui a gente não faz linha com isso, a gente não pode desenhar fazendo linha com o grampeador. Assim como a gente pode fazer também com furador, né? E fazendo Furador. linha. Mas isso não está na nossa Normalmente lista. se tem deixa as crianças pegarem, né? Ah, Normalmente sim, fica no armário. sim. Até isso. E aqui, então, para a gente encerrar, né, tá, papéis eu falei, experiência, pesquisa, não, planejamento dos propósitos, não. Fica para a E, próxima live. bom, pessoal, antes que Próximo. termine, eu estou com um curso dia 12 de agosto, sábado de manhã, das 9 às 12, tá? Tá lá no Simpla, é segunda edição, proposições pedagógicas em arte. Está terminando o primeiro lote. Então, eu vou mostrar para vocês aqui os materiais de pintura que eu tenho Aonde que usado. tá, Suzana? Tá no teu Instagram? Tem a Tá divulgação? no Instagram, tá no meu Facebook e tá no Tá, Simpla. Tá? tá. Daí a Começa gente o pode nome. compartilhar.
É, segunda edição Proposições Pedagógicas em Arte. Essas luvas aqui também. Imagina as crianças com a mãozinha e trabalhar a tinta. Deixa eu pegar. O pessoal tá falando Olha, que live contigo tem que ter 5 horas mesmo. olha. Ih, mas até o meu curso de 3 horas é pouco. É Olha pouco, esse né? pincel. Olha esse pincel, gente. Isso aqui é de ferragem. Ferragem tem pincéis maravilhosos, muito melhor do que esses de papelaria, mais barato, duram mais. E para as crianças é muito melhor. Esses pincéisinhos de papelaria não tem sentido. Eu Quer acho que ver? quando a gente tem que ir nas papelarias e tem que ir nas ferragens e tem que ir nessas lojas de eletrônicas e coisas procurar, né, Sim, fortes. sim, sim. Essas brochas que chamam, é uma beleza isso aqui para trabalhar, né? E isso requer também uma outra superfície, uma outra textura. Maior, Bom, sim. eu vou parar de falar, porque eu acho que faltam 5 minutos. A gente não E quer. tá. Mas tu pode ver alguém se perguntar alguma coisa, enfim. Ah, vou só Sim. dizer uma coisa para vocês. Gente, é difícil mudar. É. É difícil mudar. Às vezes eu vejo, tanto ao vivo como aqui, as pessoas às vezes mandam. Suzana, me deu uma raiva quando falou aquelas coisas, porque eu faço tudo isso. Eu digo, gente, mas a gente faz porque acha que é o melhor. E a gente é ser humano, é o único bicho que cria. Né? Nós somos seres criativos e a gente deveria estar se renovando. Então a gente tem que mudar. Mudança é difícil? É. É. Mas fazer uma comida diferente, todo mundo gostar, é maravilhoso. Ser um professor artista, inventar coisas, é ótimo. O prazer da criação é maravilhoso. Dói largar o que eu tinha? Dói. Mas a gente tem que modificar o nosso jeito de pensar. Para poder ir na papelaria, aliás, para deixar de ir na papelaria e achar a ferragem e o atacado maravilhoso. Não sei propaganda. Ai, Suzana, muito obrigado. Gente, vai ficar gravada essa live. Já estão perguntando ali que tem gente que está gravando em algumas cidades. Ela fica gravada, já vai ser automaticamente agora gravada. Suzana, eu quero te agradecer nesses últimos minutos que Imagina. tem. Porque, assim, foi muito bom te escutar. Eu sempre que eu posso te escutar, eu sempre tento te acompanhar. Vou tentar ver esse curso também. E, assim, ó, é que nem tu falou, a gente muda. Eu tenho 20 anos de educação infantil, eu sempre falo isso sem vergonha. Sem vergonha, sem vergonha. Porque eu tive que mudar muito. Eu estou Sim, mudando. Eu ainda estou em processo de mudança. E é isso que é importante, essas trocas. E eu acho que a gente faz por esses educadores do Brasil inteiro é isso, mostrar que todo mundo é capaz de fazer. Que a gente tem, é numa escola pública, numa escola privada, a gente vai fazer com um pouquinho ou com muito. Tem que partir de dentro, tem que partir do próprio educador, né? Então, assim, eu só tenho te agradecer, porque tá sendo maravilhoso essa conversa, pena que acaba, mas até bom, porque que fica com bom. gostinho de quero mais, gostinho de te Sim. procurar através das redes sociais, do Amarelo Van Gogh, também seguir o Azul Anil também, que era da tua filha, Sim. né? Não, o Isso, azul anil não tem. Não. O azul não tem anil não mais, tem, mas tem ainda a página, não? Já não tem tem, mais. mas agora é só com coisa de corpo para adultos. Ah, sim. Então, assim, te seguir, porque acho que assim a gente consegue mais espaço também para a gente fazer pesquisas ali no YouTube também. Ah, então, eu te agradeço muito, pessoal que está aqui com a gente. Sigam a nossa página, já vou gravar ali a nossa live agora. E agora a gente está no YouTube também, eu já estou salvando os vídeos no YouTube aos pouquinhos. Então, lá, tem a Convocar Infância no YouTube, vai ter a nossa live salva lá. Então, eu te agradeço. Tá bom. Então, apareçam, eu ando por aí, eu acho que eu vou fazer um curso por mês. A semana que vem eu vou estar numa live da UDESC, na sexta-feira. Mas se vocês me seguem nas redes sociais, daí vocês vão ver, né? E foi quando eu comecei minha vida online, foi numa live da UDESC em maio. Da Apotec? E UDESC, lá de Santa Catarina. Tá, eu participei da revista Apotec, aquela. Sim, isso, é ótimo, é ótimo. Eles fazem coisas maravilhosas. E daí a gente vai fazer um bate-papo lá, e tem os meus cursos, e enfim, eu estou arrumando um site também, e
eu tenho também, todos os meus artigos estão no academia.edu, vocês podem acessar. E eu estou sempre também postando conteúdos ali nas minhas redes. Obrigado, Vai Su. acabar. Vou encerrar aqui para salvar. Beijo. Tchau, gente. Muito obrigada. Até a próxima.